Os irmãos de José fizeram o mesmo. Venderam o seu irmão para poder ter um lucro com isso. Ficar livre dele e ter um lucro financeiro com isso. Não sabiam que fazendo isso estavam cumprindo um plano de Deus que já havia sido revelado a José. Então eles fizeram mal por dinheiro, tinha uma condenação sobre eles. Mas isso estava dentro de um plano de Deus e foi bom para José e foi bom para os seus irmãos e para o seu pai. Então veja só que muitas vezes os inimigos nos ajudam a recebermos a bênção de Deus. Invista sabiamente o seu dinheiro e nunca deixe de ajudar a obra de Deus. Nunca deixe de fazer o investimento lá em cima. Isso vai trazer benefícios para você, tanto benefícios financeiros aqui na Terra, como benefícios eternos e espirituais. Número 2 aí, para promover o bem-estar social. Para o pobre, o dinheiro mal dá para suprir as necessidades mais elementares e básicas. Felizmente, o dinheiro não é o único valor que realmente conta, pois melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Provérbios 28:6. Então o pobre, ele trabalha para poder pagar suas contas. Ele é escravo desse dinheiro, porque esse dinheiro só dá para suprir as suas necessidades básicas. Então ele vive ali de uma maneira terrível. Já muitas vezes a pessoa é rica, paga todas as suas contas e sobra muito dinheiro, mas a Bíblia diz que o pobre, ele pelo menos está bem com Deus. O dinheiro que ele recebeu foi honesto, deu mal para cobrir as suas despesas, mas ele é honesto e ele vive feliz porque está sendo honesto, está em comunhão com Deus. Agora, o que adianta a pessoa ser rico e ser desonesto, adquirir esse dinheiro desonestamente? Ele não vai se sentir em paz com Deus, não vai ter intimidade com Deus e vai se sentir o tempo todo acusado, então não vai viver em paz com isso. Então é melhor viver feliz com pouco do que tendo muito e viver infeliz e perder a comunhão com Deus. Entretanto, há muitos crentes com dinheiro e muito dinheiro, mas que não o utilizam para honrar a Deus e ajudar o próximo. Eles não trazem os seus dízimos à casa do Senhor, não ofertam, não contribuem com a obra missionária, não investem em obras sociais e nem do bem-estar da própria família cuidam. A estes, as Escrituras chamam de insensatos. Provérbios 17:16. Os tais ainda não leram o conselho do sábio. Veja aí Provérbios, ele diz: porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Então, quando morrem, outros irão usufruir o que eles deixarem. Então, nós temos exemplos e mais exemplos de pessoas que são ricas e que não ajudam. Muitas vezes, quando ajudam, é com muito pouco. Então, se nós vemos assim uma pessoa pobre, às vezes ele dá aí R$1 de oferta, mas a pessoa só ganha um salário mínimo. E o rico que ganha 100 salários mínimos, então essa oferta dele era para ser pelo menos, para ser igual da pessoa pobre, tinha que ser R$100. Mas ele dá mesmo R$1. Então veja só, são pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não são desprendidos das suas riquezas, pessoas que amam o dinheiro, estão aprisionados pelo dinheiro e que não investem o que deveriam investir na obra de Deus. São pessoas que não são fiéis aos seus dízimos, eles estipulam a quantia, eu vou dar tanto aí para ajudar, e acham que estão enganando a Deus. Podem até enganar as pessoas, podem até ser bem vistas pelas pessoas. Uma pessoa dá muito dinheiro para a igreja, muito bom, só que ele está sendo ladrão, está roubando de Deus. Ele não dá o seu dízimo corretamente e pensa que está tudo bem e ainda é bajulado pelas pessoas. Então muito cuidado. Muitas vezes até tem cargo na igreja, altos cargos na igreja, sem nenhum tipo de merecimento. Com Deus ele está muito mal e muitas vezes com os homens ele está muito bem, devido ao valor que ele deu, mas não é o valor correto.
Às vezes ele não dá nem a metade do que ele deveria dar. Então, porque existe o dízimo e existe as ofertas. Então a pessoa está usando erradamente o lucro que ele tem. Não está sendo fiel. Está sendo condenado todo mês e pensa que está tudo bem. E as pessoas elogiam e acham que está tudo bem e até promovem essa pessoa. Então são pessoas egoístas que ajuntam para a sua família e depois que morrerem, sua família acaba com tudo rapidamente. Vão só gastar o que ele trabalhou feito doido, quase morreu para ganhar. Parte 4. Buscando o equilíbrio financeiro. Tópico 1, buscando a suficiência. Tópico 2, buscando o que é virtuoso. Então, tópico 1, buscando a suficiência. Em Provérbios 38, 9, o sábio ensina o sentido de ter uma vida financeira suficiente, isto é, nem pobreza, nem riqueza. Esse ponto de equilíbrio define bem o que é ter uma vida próspera na perspectiva bíblica. É ter a suficiência, como ensinou o apóstolo Paulo, Filipenses 4,19. Essa suficiência mantém nossa vida equilibrada. Ela não permite o muito tornar-se excesso, nem o pouco virar escassez. Atentemos ao conselho do sábio. Então, o que diz aí Provérbios 30, versículos 8 e 9? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então veja só que conselhos sábios, que coisa maravilhosa. Então o sábio aqui está desejando o quê? Que ele viva na verdade e que ele não tenha vaidade. Então ele não viva para se mostrar, não viva de moda em moda, copiando as coisas do mundo. E ele não deseja nem enriquecer demais, porque ele tem medo que quando estiver rico, se esqueça de Deus, não conheça mais Deus. E achar que é autossuficiente, achar que é muito sabido, inteligente, que não precisou de Deus para ficar rico. Então ele tem medo que a riqueza o afaste de Deus. E é o que acontece com muita gente. Basta ganhar um pouquinho de dinheiro, deixa ele ir para a igreja, compra logo um sítio, uma fazenda, né? Abandona a escola bíblica dominical, abandona os cultos, todo o tempo que tem para cuidar lá da sua roça, da sua fazenda, do seu sítio. E se esquece de Deus, se esquece da casa do Senhor, da obra do Senhor. Muita gente, quando ganha dinheiro, se afasta. Procura ele no domingo, ele está num banho, está se divertindo, em algum lugar ele está. Menos na escola bíblica dominical. Aí tem aqueles que é o lado oposto, que tinham alguma coisa e que perdem isso. Então quando empobrecem, de repente abandonam a Deus. Ficam zangados com Deus, diz que Deus não os ama, diz que Deus não os abençoa e abandona Deus. Então o salmista disse, eu não quero viver pobre, porque eu tenho medo de na pobreza eu ter até que roubar, mentir, enganar para poder me sustentar. E assim eu estarei traindo a Deus, estarei fazendo coisa errada, né? Estarei caindo em condenação diante de Deus e dos homens. E isso vai servir para afastar as pessoas de Deus, não para aproximar as pessoas de Deus. Então eu não quero a pobreza, mas também não quero a riqueza, porque eu tenho medo de chegar lá e abandonar Deus. Então ele pede para Deus a porção acostumada, ele pede para Deus o equilíbrio financeiro, apenas que ele tenha o quê? O necessário para que ele possa viver tranquilo na terra e fazer a obra de Deus. Então é importante a prosperidade verdadeira na Bíblia, e a que nós devemos desejar realmente, é sermos instrumentos, canais de Deus para abençoar as pessoas. Então, essa bênção vai passar por nós para que nós abençoemos os outros. A maioria das pessoas, eles entendem prosperidade como enriquecimento próprio e não passam isso para ninguém, retêm isso. Fazem somente a sua obrigação, às vezes dá só o dízimo e acha que já está fazendo muito, né? Então
eles não ajudam as pessoas, não dividem com as pessoas aquilo que Deus está dando para ser dividido, para ser passado para frente. A pessoa retém no seu coração, retém na sua conta, na sua vida, na sua casa, nas suas coisas. Então, ele depois vai deixar de ser abençoado, a torneira vai fechar. E quando ele perceber, já é tarde demais. Então você deve se lembrar de ajudar as pessoas, de ser canal de Deus para abençoar as pessoas. Olha, por exemplo, no seu guarda-roupa. Talvez você está esperando a moda e chegar a moda da roupa que vai usar ainda daqui a 5 anos. Você está guardando roupas aí para usar daqui a 5 anos, pensando assim, vai voltar essa moda. Deixando de ajudar os pobres, pessoas que estão aí passando frio, pessoas que estão seminuas na rua, precisando de uma ajuda, de uma roupa dessa, missionários aí espalhados pelo mundo inteiro, precisando dessas roupas que estão no seu guarda-roupa aí. E você deveria doar, e você não doa, está retendo essas coisas. Móveis dentro de casa, quantos móveis você tem aí que não precisa para nada, não usa para nada? Quantas pessoas estão precisando disso aí? Estão calçados, né? Quanta coisa você tem que pode ajudar os outros. Livros, né, de colégios, né? E tanta coisa que você pode doar, brinquedos, tantos brinquedos. Esse seu filho tem 50 brinquedos, ele só precisa de 2 ou 3. E você não doa, não dá para ninguém, guardando. Então ajude as pessoas, tem muita gente precisando de ajuda. Distribua, seja uma bênção de Deus, seja um canal para abençoar os outros. Então a Bíblia adverte, aqueles que querem ser ricos, que só pensam em ser rico, então eles caem em laços, em tentações e acabam pecando, acabam se distanciando de Deus. Então não coloque isso no seu coração, não seja escravo do dinheiro, não comece a roubar, a mentir, enganar por causa de dinheiro. Não pense em enriquecimento. Se vier, tudo bem, Deus quis, está te usando. Agora, não ponha o seu coração nas riquezas, porque você estará incorrendo já no erro. Você estará já caminhando a passos largos para o pecado, para o afastamento de Deus. Tópico 2, buscando o que é virtuoso. Para o sábio, há coisas que superam o valor do dinheiro. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Provérbios 3, 13 a 15. Então a sabedoria como bem espiritual em muito supera o dinheiro, pois para o sábio a riqueza do verdadeiro saber não se compara com a mais bela e cobiçada joia. É incomparável o seu valor, Provérbios 8, 11. Diz ainda Salomão, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então o sábio coloca aqui em primeiro lugar a sabedoria. E essa sabedoria, ela tem sempre a ver com o conhecimento de Deus, com a intimidade com Deus. Tanto é que no final da vida de Salomão, ele chega a essa conclusão. Depois de ter as maiores riquezas, de ser o homem mais rico de sua época, de comer com garfos de ouro, os vasos de prata, os seus cavalos andavam na estrebaria aí de prata, cavalos todos importados do Egito, tinha uma riqueza imensa, um palácio bordado a ouro. Então, depois de experimentar toda essa riqueza, essa fartura, ele chegou à conclusão, olha, tudo isso é vaidade. O que importa mesmo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, é estar em paz com Deus, é estar em intimidade com Deus. Então veja bem, o mais importante é a sabedoria de um coração que sempre está desejando conhecer mais de Deus, se aproximar mais e mais de Deus, de fazer a vontade de Deus, de se submeter a Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, é trabalhar na obra de Deus, é ganhar almas. Já diz a palavra de Deus aí, sábio é quem ganha almas. Então, veja bem, é importante a sabedoria ser usada, ser utilizada para o bem, para o reino de Deus.